Convido vocês a virem comigo resolver essa questão, onde foi dado que a quadrado mais b quadrado mais c quadrado vale tanto quanto o produto AB, AC, BC somados. Além disso, informou-se que esses valores A, B e C são números reais não nulos. Ele está pedindo para a gente calcular o valor de K dado pela raiz quadrada de AN mais 5 vezes B elevado a N, mais 3 vezes C elevado a N sobre B a N. Sugiro que antes você pause e tente fazer e depois confira a proposta de solução. Bem, para resolvermos essa questão, nós vamos precisar de um resultado bem conhecido na álgebra, que é o seguinte, é uma igualdade condicional, né? Se eu tenho 3 camaradas não nulos, ok? Isso é importante, não nulos, 3 reais, não nulos, iguais, observe, eu posso manter uma relação de implicação, na verdade, mais forte do que isso, um se somente se, de ida e volta. Se eu tiver isso que está escrito ali, ó, a quadrado mais b quadrado mais c quadrado, igual a ab mais ac mais bc. Ok? Claro que se eu coloquei dessa forma, de lá para cá também vale. Se eu conseguir provar isso, minha questão resolve-se facilmente. Isso é uma igualdade condicional, e como é que a gente prova? Vamos provar primeiro a condição necessária, né, a idle. O que acontece se A mais A, B e C forem iguais a um certo K? Né? Se eu partir daqui para chegar lá. Ora, isso vai ser imediato, né? Porque aqui eu vou ficar com K quadrado mais K quadrado mais K quadrado. E aqui quando eu fizer A vezes B, como eles são K, vai ficar K quadrado de novo. Aqui também vai ficar K quadrado de novo e aqui K quadrado de novo. Logo eu tenho 3K quadrado que também vale 3K quadrado. E aí eu chego numa igualdade, né? Chego numa igualdade. Que vale, né? Eu poderia simplificar por exemplo, por 3, K quadrado igual a K. Então, como são positivos, né? Mesmo que eu passe raiz dos dois lados, K vai valer igual a K aqui. Ok? Então a ida é bem simples, né? E a volta? Será que eu consigo mostrar a volta? Olha só, essa foi a condição necessária, né? Aprovado. Que vale a ida. Se eles forem iguais, isso aqui acontece. Ok? Ou seja, eu vou chegar aqui que K é igual a K e está aprovado. Daqui eu posso implicar para lá, né? Estou fazendo daqui para lá. Vamos fazer aqui, ó. Pronto. Essa aqui não... Isso é uma outra relação. Aquela sim implica. Bom, agora vamos fazer a volta. A condição suficiente, né? Se eu tiver A quadrado mais B quadrado mais C quadrado, dando AB mais AC mais BC, repetir ela aqui, a gente vai fazer o seguinte, olha só. Se eu subtraio o AB do lado de lá e subtraio do lado de cá, nada muda. Então ele fica negativo, né? Do lado de cá. Se eu subtraio o AC do lado de lá e do lado de cá, ele também nada muda, fica negativo. E se eu subtraio o BC do lado de lá e do lado de cá, nada muda. Tudo bem? É como se eu tivesse mandado esses caras com sinal trocado para o outro lado, se você quiser pensar assim. Ou subtrair ele dos dois lados, AB, AC e BC. Bom, agora eu tenho que pensar o seguinte, será que eu consigo fatorar isso aqui? Parece que é complicado, né? Mas não é muito não. Vamos multiplicar por 2. Então eu vou ficar com 2a quadrado mais 2b quadrado mais 2c quadrado menos 2ab menos 2ac menos 2bc. E do outro lado, 2 vezes 0 vai virar 0. Bom, tá aparecendo um quadrado aqui, né? 2ab, 2ac. A gente já estudou que se eu tiver essa situação aí, ó, a menos b ao quadrado, isso é o quê? O quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo menos 2 vezes o produto entre eles. De igual modo, se eu tiver mais, vai ser mais aqui, se eu tiver menos, muda o sinal aqui, né? Como nós já demonstramos aí em aulas anteriores. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou quebrar esse a quadrado aqui, ó. Eu posso escrever o a quadrado mais a quadrado. Eu vou quebrar esse b quadrado, ó, b quadrado mais b quadrado. Vou quebrar esse c quadrado, ó, c quadrado mais c quadrado, e vou repetir o resto. Menos 2ab, menos 2ac, menos 2bc. Olha que questão gostosa, né? Uma brincadeira de criança, ó, ficar brincando de números, né? De somar, de multiplicar. Agora vamos sublinhar para a gente não se perder, ó. Esse a quadrado com esse b quadrado com esse 2ab, olha lá, ó, já vi esse filme antes, né? O que eu posso escrever? Esses três que eu sublinhei, eu posso escrever como sendo a menos b ao quadrado. Não é verdade? Porque eu tenho o quadrado do primeiro, quadrado do segundo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Beleza. O que mais a gente ainda pode sublinhar? Aqui, ó. Esse a quadrado com esse c quadrado e com esse 2ac, eu posso escrever a menos c ao quadrado. Não é verdade? Porque aí eu tenho o quadrado do primeiro, quadrado do segundo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Quem que sobrou na minha história? Sobrou esse b quadrado, né? Sobrou esse b quadrado, sobrou esse c quadrado, e sobrou um 2bc. Então eu posso escrever assim, ó. Pronto, porque aí eu tenho o quadrado do primeiro, tenho o quadrado do segundo e tenho 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Aí eu usei todo mundo. Ora, mas números reais ao quadrado sempre dá um resultado positivo, né? São números reais, sempre dá um resultado positivo.
E a única chance de eu somar 3 números positivos, 3 números reais positivos e dar zero, é que todos eles precisam ser zero. Então eu preciso que A menos B seja zero, daí eu concluo o quê? Eu concluo que o A precisa ser igual ao B. Ou eu preciso que o A menos C seja zero e eu concluo que o A é igual ao C. Ou eu preciso que o B menos C seja zero. Nesse caso, o B vai ser igual ao C. Tudo bem? E aí eu provei, como queríamos demonstrar, provamos a volta, né? Se isso acontece, então eles precisam ser iguais, ó. Tudo bem? Mostramos a ida e a volta. Então, quais as conclusões que a gente tira dessa situação aqui, ó? Ou os três, né? A conclusão que a gente chega é que os três são iguais, ó. Né? Os três são iguais. Então, acabou, né? Acabou. Nossa demonstração foi muito forte, né? Que dali acontece só se os três forem iguais, ó. Isso só acontece o quê? Se o A for igual ao B, for igual ao C. E eu vou chamar de um certo, tem K ali, né? Um certo φ. Então, o meu K lá, ó, grande, né, um K maiúsculo que ele colocou aqui, vai ser a raiz quadrada. No lugar do A, eu vou pôr φ. Então, φ elevado a n mais 5 φ elevado... Porque o B também é φ, você lembra? N mais 3 φ elevado a n. O C também é φ. Ora, a raiz disso sobre B elevado a n, que é φ elevado a n. Ora, então, na verdade, o meu K grande vale quanto? A raiz quadrada de 3 mais 5, 8. 8 mais 1, 9. Então, eu estou com 9 φ elevado a n, e aqui eu tenho φ elevado a n. Não é verdade? Ora, como está multiplicando, eu posso simplificar. Então, o meu K grande, ele vale a raiz quadrada de 9. Você lembra que ele queria que os valores fossem positivos? Ó? Reais, não nulos, né, na verdade. Ora, isso daqui pode ser o quê? Raiz de 9 é 3, né? Então, está aqui, ó. Esse valor do K que nós queríamos vale 3. Simples assim.